Olá pessoal do quinto ano A, quinto ano B e quinto ano C, professor Wesley aqui. Vou gravar esse vídeo então para explicar para vocês como serão feitas as atividades desse último período do segundo bimestre. Façam as atividades com atenção, pois são as últimas atividades e logo fecharemos o segundo bimestre, beleza? Vamos continuar falando ainda sobre as cidades. Nós estávamos falando sobre a população urbana que veio crescendo com o passar do tempo e hoje em dia a maior parte da população, a maior parte das pessoas moram nas cidades, tá? Então nós já vimos como isso aconteceu, estudamos sobre o êxodo rural e dessa transição da população rural indo mais para as cidades por vários motivos, né? Agora nós vamos entender então os problemas que isso causou. Então, muitas pessoas indo morar nas cidades trouxeram alguns problemas por alguns motivos. Isso que nós vamos entender agora. Então, lá na página 76, nós vamos começar estudando sobre as grandes cidades e sobre a pouca infraestrutura que essas cidades têm. Então, as cidades brasileiras, como elas cresceram muito rapidamente, os investimentos na área de infraestrutura, por exemplo, em moradia, saneamento básico, esgoto, tratamento de água, transporte, não acompanhou esse crescimento. Então, muitas pessoas foram para as cidades sem ter onde morar, sem ter casa, sem ter esgoto, tratamento de água e assim por diante, tá? Isso que é infraestrutura. Então, a infraestrutura urbana é o conjunto dessas obras, redes, sistemas que permitem o funcionamento correto das cidades, né? Além disso, também, diversos serviços não são acessíveis, ou seja, muitas pessoas não têm condições de pagar por eles, né, dentro das cidades. Como é o caso que eu falei, por exemplo, do telefone, da internet. Nem todos têm condições de pagar por esses serviços nas cidades, tá? Muitas pessoas também não conseguem ter uma casa para morar, porque é caro o aluguel e é mais caro ainda você conseguir comprar uma casa. Não tem também acesso a hospitais, a escolas, né? E a grande maioria das vezes, as atividades culturais como cinemas, teatros também, as pessoas mais simples, mais pobres não têm acesso, não têm condições de ir. Então, como muitas pessoas vieram morar nas cidades, como a gente já estudou, então elas não tinham condições de comprar uma casa, não tinham condições de morar no centro, que é o lugar onde tem mais infraestrutura, então elas passaram a morar em moradias, em casas inadequadas, em áreas inadequadas, tá? Então esse é um dos problemas graves que ocorrem nas cidades, que é essa ocupação dessas áreas inadequadas para habitação. Por quê? Porque para a gente alugar ou comprar uma casa nos bairros que ficam lá no centro, né, onde tem mais recursos, mais infraestrutura, geralmente são mais caros. E as pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem condições de pagar por isso. Então, muitas vezes, essas pessoas que não têm essa condição, elas acabam construindo suas casas, suas moradias, em terrenos que são mais baratos, que têm uma infraestrutura mais simples. E nessas áreas, as condições de serviços públicos essenciais, como coleta de lixo, de esgoto, tratamento de água, né, e abastecimento também de água, não acontece, não tem iluminação pública, geralmente não tem hospitais próximos, não passa ônibus para transportar essas pessoas e assim por diante. Elas acabam vivendo uma situação mais precária, né? Além disso, as pessoas também que moram nesses locais inadequados, elas ficam sujeitas ali a problemas como deslizamento de terras, que é o que ocorre aqui nessa imagem que nós estamos vendo no livro. Então aqui no livro, ó, as pessoas constroem casas em morros, em encostas, que aí quando chove, acontece esse deslizamento e as pessoas acabam morrendo e perdendo suas casas. Na página 78 vai mostrar então outro problema das cidades crescerem muito rapidamente e não terem infraestrutura, que é o problema do transporte público. A maior parte da população nas cidades não tem carro próprio e a gente vai ver também que talvez fosse até pior se todos quisessem sair com seus carros, né? Então, para ir para a escola ou para o trabalho, as pessoas precisam do transporte público. Então, a gente vai conhecer alguns problemas que a população, principalmente das grandes cidades, que nós estudamos lá das metrópoles, megalópolis e também dos centros regionais, né? Nós já estudamos na aula passada, os problemas relacionados ao transporte. Então, dessas cidades, principalmente, são
poucos ônibus, né, um número reduzido de ônibus para eles transportarem as pessoas. Então, nos horários de pico, que é o horário onde tem mais pessoas, no horário de trabalhar, de voltar para casa, no horário de levar as crianças para a escola, então os ônibus, os trens, os metrôs vão ficar muito lotados, não cabe todo mundo. Também tem a falta de linha de ônibus, que significa, né, de ônibus, de trens, de metrôs também, que muitos moradores não conseguem, o ônibus não passa perto de suas casas, ou o metrô e o trem também não passa perto de suas casas. Também o preço da passagem é elevado, é muito caro. E por último, o congestionamento nas principais ruas e avenidas das cidades devido ao excesso de veículos. Então, tem os famosos engarrafamentos, tem muitos veículos andando na rua e o trânsito acaba ficando devagar, quase parado nas grandes cidades. E aí vocês, sabendo disso, então respondam aqui a perguntinha número 1. A pergunta número 2, está falando para a gente observar esse quadro aqui abaixo, que está mostrando para a gente a quantidade de passageiros que um ônibus e que um carro conseguem transportar. Um ônibus convencional, normal, ele transporta até 70 pessoas, dependendo do ônibus, ao mesmo tempo. Enquanto que os carros, geralmente são 5 pessoas, né? Ou seja, um ônibus carrega muito mais pessoas do que um carro. Sabendo disso, vocês vão responder então essas perguntinhas, Quantos carros são necessários para transportar 70 pessoas ao mesmo tempo? Então, a gente viu que um carro carrega até 5. Então, quantos carros iam precisar para carregar 70 pessoas? Tem que fazer a continha, né? A B. Qual desses meios de transporte, o ônibus ou o carro, que vai ocupar mais espaço na rua para transportar 70 pessoas ao mesmo tempo? Então, você vai ver na A que vai precisar de muitos carros para transportar 70 pessoas, né? Então, qual que ocupa mais espaço para carregar 70 pessoas? Carros ou um ônibus só? E a C, qual desses dois meios de transporte, o ônibus ou o carro, mais contribui para congestionar o trânsito nas cidades? Vocês acham que o maior culpado de congestionar o trânsito nas cidades são os ônibus ou os carros normais? Só olhar nessa imagem da página 78 já dá para a gente ter uma ideia, né? Na 3 fala para observar a foto de uma manifestação e responder as perguntas. Então vocês vão olhar a foto, ler a legendinha aqui de baixo, né, que vai falar sobre o que é foto, e depois vocês vão responder essas perguntinhas aqui, A, B, C e D. Na página 80, vocês vão fazer essa atividade de interpretação. Então vocês vão ler esse textinho falando sobre a acessibilidade para ir e vir. O que é acessibilidade? Acessibilidade é dar às pessoas que têm deficiências o acesso adequado ao que elas precisam, desde os meios de transporte, calçadas, elevadores e assim por diante. Dar o que elas precisam para ter uma vida comum. Vocês vão ler essas questões, vocês vão ler o textinho, ler as legendinhas aqui dessas imagens, além de observar as imagens, para responder as questões 1, 2 e 3, beleza? Lá na página, então, 82 e 83, vão ter outras atividades sobre tudo que nós já aprendemos, né? Na atividade 1, você vai ler o texto e responder as perguntinhas aqui, tá fácil? A 2, a 3, a 4, a 5 e a 6 já são atividades que têm a ver com as atividades que nós estudamos desde o começo do bimestre. A 2 pergunta: qual é a diferença entre uma cidade que se originou de modo espontâneo e uma cidade que teve sua origem planejada? Lembra, nas primeiras atividades nós estudamos sobre o que é uma cidade planejada e uma cidade espontânea. Qual que é a diferença? Você vai colocar aqui. Ou seja, vocês vão ter que olhar também naqueles textinhos das outras atividades que nós fizemos, tá? Isso serve para responder todas essas questões. Vocês vão ter que consultar todo o material que nós já estudamos. Só olhar aí no livro didático de vocês, beleza? Na página 84 e 85 é a continuação dessas atividades. Então tem a pergunta: o que é êxodo rural? Nós já estudamos. Aqui vai estar falando na número 8 sobre a relação do êxodo rural com a imagem. Então vocês vão ler a imagem, ler a legendinha e responder. A 9 está perguntando como o êxodo rural contribuiu para a urbanização.
Lembra? O que foi o êxodo rural? Você vai ter colocado aqui. O que isso teve a ver com a maioria das pessoas estarem morando nas cidades? Aí você vai colocar aqui na 9. E a número 10, você vai olhar a fotinha, a legenda e responder, né? Quais são as unidades federativas que compõem a região de influência de Manaus? Aí vocês vão ter que olhar lá naquela imagem, um mapinha de hierarquia urbana que vocês fizeram a atividade na quinzena anterior, tá? Então vai estar naquele mapinha que mostra o que é uma metrópole, o que é uma megalópole, mostra o que são centros regionais, aquelas cidades, tá? Então isso é uma revisão daquilo que nós já estudamos, beleza? Na página 86, vocês vão responder esse questionário aí com a ajuda da família de vocês, colocando o nome do bairro, falando um pouco sobre o local que vocês moram. Na número 12, vocês vão responder somente a questão A e a B, tá? A, vocês vão colocar as qualidades do lugar onde vocês moram, e a B, vocês vão colocar os problemas do lugar onde vocês moram. E na 13, vocês vão escolher um desses problemas que vocês colocaram aqui e vai escrever um pequeno texto falando o que poderia ser feito para resolver esses problemas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Tentem fazer ao máximo aí. Não esqueçam de ler o texto, olhar as imagens, tentar olhar os mapas, entender os mapas também que nós estudamos nesse segundo bimestre para conseguir responder as perguntas dessa quinzena, tá? Se ainda assim restar alguma dúvida, alguma atividade que não conseguirem responder, pode entrar em contato comigo que eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível, beleza? Bons estudos, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.